Sou e continuarei sendo um experimentador. Fiz, desfiz, agora refaço meu sexto primeiro filme. O Egito é neto da América. Se não entendeu, problema seu. Brasil. Primeira metade de 1968. Um rebelde de 22 anos lança um manifesto cinematográfico. Gustavo Dal conclui o bravo guerreiro. A guerrilha aparece em Os Exilados. Uma alusão clara a Regis Debray é feita em Jardim de Guerra. Nelson vira a mesa em Fome de Amor. Glauber Rocha filma em 16mm e 5 dias O Câncer. Há filmes de todos os lados, ideias em carrinho, heróis e não heróis, câmera na mão e uma notável coincidência. Todos os filmes citados são políticos, mesmo os que trazem a marca da aventura policial ou das aventuras de sexo. Alguma coisa explode no outono. A imagem clara de um ângulo do terceiro mundo parece ser a grande preocupação dos jovens armados de luz e sombra que tentam um novo diálogo com o público. E isso é bom. O filme dá uma impressão errada de que é muito improvisado e tal. Realmente tem bastante improviso na hora de rodar. Tá? A mise-en-scène tem muito improviso, mas o que é dito, os textos, aqueles textos de rádio, aquilo tudo foi escrito de uma forma elaborada, foi escrito, reescrito e reescrito novamente pelo Rogério. Tá? Uma explosão de ideias, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu cheguei aqui em 1961, eu então um jovem estudante na capital paulista, queria procurar conhecer, sobretudo o cinema, mas também mais que isso, a literatura, e vi de imediato me confrontei com uma reprodução, a publicação do Manifesto Antropofágico. E aquilo praticamente me transformou completamente. Foi entre março e abril de 1961 e me lembro que fiquei tão motivado que procurei até desenvolver, tentar aplicar aquelas teorias, tupi ou não tupi, né? Quem atingiu, a revolução antropofágica do olhar com olhos livres. Então o roteiro já existia na sua enésima versão, já tinha tido N versões, né? E eu via ele no apartamento, mexendo mais ainda no roteiro. Eu estava sempre anotando ali, riscava e tal. E um dia, conversando, né, ele falou, puxa, Bera, eu quero começar a filmar isso aí. Ele tinha ido cobrir o Festival de Cannes pelo estado de São Paulo e voltou do festival, tinha visto um monte de filmes legais, de Godard, Noël Vague e tal. E isso deixou ele mais com vontade de filmar ainda. Né? E ele falou, não, vamos filmar. Você topa fazer comigo? Eu digo, topo. Na ocasião eu tinha 21 para 22 anos. Eu tinha todo o filme na cabeça, mas tinha uma equipe que tinha muita consciência de que estava fazendo um filme importante. E aí ele pegou dinheiro dele, salário do Estado de São Paulo, e compramos, não sei se 3 ou 4 latas de 300 metros de negativo. Né? Ele já tinha convidado o Paulo Vilaça para fazer o papel do bandido. Os outros convites, os outros atores estavam pensados, mas não tinham sido ainda convidados. É muito fácil, vendo o filme hoje, saber quais são as cenas que foram feitas dessa primeira etapa, quando só tinha 4 pessoas. Né? O motorista da Kombi, eu, o meu assistente, o Alexandre, o Vladimir Varnovsky e o Rogério. Né? Porque o Paulo Vilaça estava com bigodão tipo mexicano, então todas as cenas no filme que ele está de bigodão foram essas filmadas nesse primeiro período, nessa primeira fase. Né? É aquele cachorro. É o bandido da luz vermelha. Até um dia que ele mostrou para o José da Costa Cordeiro, o vulgo Deca, que era o dono e diretor de uma distribuidora chamada Urânio Filmes. Urânio Filmes. E esse cara acendeu uma luz nele, ele viu que o filme tinha um potencial grande
comercial. Ele falou, essa história, né, é um Robin Hood, é um cara que rouba dos ricos para dar para os pobres, né, que é uma idealização, né, nem o próprio Robin Hood fazia isso, né, ele roubava para ele. Mas aí, né, fixou-se como sendo assim, e ele viu que isso aí poderia, né, dar público, e acertou. O filme foi um sucesso de público. Janete Jane, A escandalosa. Há muito tempo que eu não circulo. Correram boatos que eu estava fazendo um retiro espiritual num pico nevado na Cordilheira dos Andes. Mas eu tinha ido assistir o parto da minha cunhada em Belo Horizonte. Meu nome é Janete Jane. Cheguei com o bandido já começado e numa fase ótima, porque ele realmente já tinha o patrocínio necessário, já não era mais aquela loucura que não se ganhava nada, era puro amor e pura paixão. Então eu fiquei em um excelente hotel, recebi muito bem. O bandido da máscara negra ou da luz vermelha. O popular homem mascarado. Um personagem sanguinário. abusivo, Bárbaro e arbitrário. luz para os íntimos. Assassino e bicampeão de futebol de botão. Ele, o bisneto de Chico Diabo, o brasileiro que matou o presidente Solano Lopes na Guerra do Paraguai. Descendente dos Temíveis Aztecas. e tapuias, um típico selvagem do século XVI jogado em plena selva de concreto. O brasileiro à toa na maré da última etapa do capitalismo. O grande Picareta, oportunista e revoltoso. casado na polícia Dançarino boçal. e turista sexual. O herói, misto de um James Bond ou de um Dom Quixote do terceiro mundo, seja anti-heróico ou não, mofo, opaco, anarco e ilista, é sempre um homem em busca de sua liberdade. Marginal, violento ou boçal, ele se lança à aventura do vale-tudo, desafogando seus anseios de reivindicação de si mesmo na violência. Maldito ou não, o filme está aí, adulto. E a nova linguagem de Rogério é muito mais importante e perigosa do que possa imaginar a tradicional família cinematográfica brasileira. O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar! Você pode me prender! A solução pro Brasil é extermínio! É extermínio total! Agora Eu sou você vai poeta, eu gritar, mas é na vejo! O delegacia. terceiro mundo vai explodir! O Jairo Ferreira, que era o crítico ligado a gente, que era um amigo do grupo, né, escreveu um livro, e o título do livro dele é Cinema de Invenção. Esse rótulo a gente comprou, a gente aceitava ser chamado o nosso movimento, que não era um movimento, eram pessoas fazendo filmes, né, mas de cinema de invenção. Esse rótulo de cinema marginal, eu tenho a impressão que deve ter sido algum crítico do Rio de Janeiro, ligado ao Cinema Novo, que resolveu botar a gente para baixo. O pessoal do Cinema Novo não se dava muito bem com a gente, né? Com raras exceções, eles, sabe, essa coisa geracional, eles achavam que a gente estava indo tomar o lugar deles no cinema brasileiro. Eles eram Cinema Novo, eles tinham feito os grandes filmes e tal, e a gente era um bando de malucos, então a gente era marginal. Para mim, o cinema que eu fiz, a quem eu pertenço, não é marginal. Então eu já poderia dizer que o nosso cinema não é marginal. Se você perguntar isso ao Júlio Bressani, ou se você for observar através das entrevistas de Rogério, esse cinema não é marginal. Isso foi um truque midiático exatamente para marginalizar esse cinema. Então a gente era muito inspirado pela realidade, mas sem um viés de querer convencer ninguém. A gente não era dono da verdade,
certo? Achava o cinema novo sacal, porque justamente era muita sociologia e pouca criação, né? Eles estavam sempre certos, tal. Inclusive não faziam filmes que não tinham nada a ver com eles. Ia todo mundo filmar no Nordeste, filmar a seca, então os caras tudo de Copacabana, né? Ipanema, iam lá fazer tal, a seca, a miséria, né? A gente achava isso uma babaquice. E o embate foi proveitoso. Ele oxigenou o cinema novo com a vinda desse outro cinema, né, que se chamou de marginal, o cinema de invenção. A gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha e se esculhamba. E a ditadura engoliu o filme, porque quando ela tomou consciência que existia o Bandido da Luz Vermelha, foi através de um imenso sucesso popular, né? Certamente, antes do AI-5, essa censura ela tinha em mente principalmente as questões morais, por exemplo, palavrões, excesso de nudez, coisa desse tipo, nas músicas, nos filmes, no teatro e tudo mais. Então esse foi um dos casos de filme, de música, de peças teatrais que escaparam por pouco do endurecimento que viria com AI-5. Por outro lado, a gente tinha dentro do filme o diretor de produção, que era o Júlio Galasso, cujo pai era delegado de polícia. Então que ajudou a gente para burro. A gente precisava de uma viatura para filmar, ele ligava para o pai e falava: pai, onde é que tem qual é a delegacia que tem perto da rua tal? Aí o pai via, é a 19ª. Tá, vê se ele manda um camburão aqui que a gente está precisando para filmar. É coisa rápida, meia hora a gente filma. Então, aí aparecia um camburão, aqui que precisa de um camburão. Ah, sim, então. Então, essa coisa brasileira que é, né, a vantagem da esculhambação. A esculhambação é ruim, mas é boa, por um lado, né? E o próprio Bandido, ele se escondia nesse título, né, que é um título mais de filme noir, né, de filme de gangster, o Bandido da Luz Vermelha. E aí esse lado político escapou, entendeu? Escapou da ditadura, não observou. Ela veio se manifestar depois na Mulher de Todos, mas e pessoalmente em cima da gente. Mas o Bandido escapou, apesar de Rogério, enquanto filmava, no começo, nos primeiros dias de filmagem, ele foi pego numa passeata, rasparam a cabeça dele. No filme aparece com o cabelo curtinho, já estava crescendo um pouco, e foi preso durante 2 noites em São Paulo. Agora, a liberação em 68 não se deveu a isso, se deveu realmente ao fato de que ainda não havia havido a politização mais intensa que viria com o AI-5 no final de 68. Depois do AI-5, a coisa engrossou, ficou terrível. Temos verificado que certos elementos vêm se infiltrando na área de educação e cultura, tentando atingir principalmente a juventude secundarista e universitária, visando o aliciamento e possível arregimentação de novos adeptos para sua causa. Foi um período difícil, muito difícil. Eu tive uma fase da minha vida que eu desisti de ficar nessa e fui morar no meio do mato, num lugar que não tinha nem energia elétrica, não tinha gás. Eu cozinhava no fogão a lenha. Meus filhos nasceram nesse lugar, em Extrema, no sul de Minas. Eu construí uma casinha para mim, uma casinha redonda, e fui morar lá
que não estava dando para ficar circulando por aqui. Eu ia acabar mal. E assim mesmo eu fui preso mais de uma vez para averiguações, né? Me recolhiam, porque eu tinha ido para o Chile uma época durante o governo do Allende, e lá no Chile fiz filmes junto com o governo socialista e tal. Aí quando eu voltei, eles foram me buscar em casa, né? No Camburão. Outra vez com o Teatro Oficina também, a gente fez uma peça, uma apresentação no teatro em São Luís do Maranhão, e no dia seguinte eles foram buscar a gente no hotel com um jipe, um caminhão e um monte de soldado armado. Foi todo mundo preso, foi para um quartel do Exército, um batalhão de caçadores, ouvir esporro de militar, de coronel. Era assim, era uma coisa, vira e mexe, você bobear, você encana. Foi uma impossibilidade de trabalhar no país. Em 1970, nós fomos obrigados a sair do país, porque seríamos presos se ficássemos. Né? Não tinha mais, sabe? Um mês para esperar. Tinha que ser naquele momento. Os filmes, um deles não estava ainda terminado, terminou em Paris, que foi finalizado na Gaumont. E claro que foi por isso, né? Porque trabalhar ficou muito difícil. Trabalhar com suas ideias, com o que você acredita. Foi isso. Find the oldest looking spot on your face. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. Se eu quisesse sobreviver com integridade e para poder manter um discurso coerente com o objeto inicial, que é uma certa radicalização, eu teria que sair, teria que ir embora, eu teria que fazer esse sacrifício. Money. Não se pode se comparar com a Inglaterra de hoje. Na época era um país, um custo de vida muito barato e ao mesmo tempo tornava fácil para a produção de arte. Tanto é que foram feitos vários filmes brasileiros lá. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual o destino do homem? Na verdade, me senti um pouco enojado com o processo cinema, principalmente por causa do período da ditadura. Vindo uma evolução muito grande do cinema brasileiro. Aí veio o ato 5, veio e acabou, praticamente acabou, e depois nunca mais se conseguiu manter aquele elo vital de uma arte baseada na continuidade. A DCDP, esse órgão que fazia censura de cinema, teatro, música, etc., se considerava muito especial. Teria uma missão moral, educadora. Os censores às vezes se consideravam intelectuais e eles até mesmo chegavam a dar conselhos de natureza estética para teatrólogos, escritores e compositores. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Diversas obras que poderiam vir a ser censuradas posteriormente não foram antes do AI-5. E sua representação, inclusive posteriormente, incidiria em censura. Então, não é exatamente uma contradição, mas a mudança que houve na DCDP. O bandido da luz vermelha, desde criança, começou a sua trajetória criminosa, que o leva à condição de expoente do crime. Sanguinário, frio e irresponsável, matou e roubou impunemente. Perseguido por policiais também irresponsáveis. Envolve-se em quadrilhas e, por fim, se mata. O deboche foi a sua característica, que utilizou sobretudo para violentar as suas vítimas. Chegando de Madrid o professor J.B. da Silva, o maior, candidato da boca do lixo à presidência. O caráter dos personagens, desde o bandido até os policiais, se nivela pelo deboche, irreverência e irresponsabilidade. Assim sugerimos a não liberação para a televisão. O petróleo é nosso! Que prazer! Prazer. Obrigado. Mas a gente escarafunchava
muito a realidade, né? A gente foi fundo, né? Então os personagens são todos emblemáticos. É um marginal, um delegado de polícia, um político populista, né? Um artista popular. São personagens emblemáticos. Cada personagem desse representava um monte de pessoas no mundo real. Há 49 anos, no dia da minha primeira comunhão, jurei que seria presidente da República para tirar o povo da miséria. Ou então, no mínimo, deputado estadual. Mas só conseguiu se eleger em 34, porque traiu os paulistas na Revolução de 32. Mas sempre fez questão de cercar sua vida de... O que tu acha da miséria? Que miséria, meu filho. Um país sem miséria é um país sem folclore. E um país sem folclore, o que nós podemos mostrar para o turista? A macumba sempre foi a sua religião oficial. Conclusão. Ratificamos as conclusões dos pareceres anteriores, acrescentando ainda um agravante: a conotação de subversão política, que nos leva a confirmar a não liberação do filme para exibição pela televisão. E além disso, havia sim essa hierarquização. Quer dizer, eles se preocupavam sobretudo com a televisão, os censores de diversões públicas da ditadura, por conta do público, da audiência muito grande. Eu vi muitos documentos em que eles diziam: bom, mas isso aí é só para teatro, ou seja, não vai atingir um público muito grande. Em 74, inclusive, né, nós estávamos arriscados a ser presos a qualquer momento, né? Era completamente arriscado estar no Brasil. Acho que foi uma tentativa que já se sabia que não passaria um bandido a Luz Vermelha. Se hoje tiram um cartaz dele da Embrafilme, da Ancine. Frequentemente eles associavam essas produções de vanguarda ou diferenciadas ou contestadoras, ou que seja, a uma decadência da produção cinematográfica que eles viam tendo por modelo um padrão bastante conservador, norte-americano de cinema. Então essa dificuldade, vamos dizer assim, de compreensão intelectual era muito frequente também na censura. Era uma coisa de não poder falar sobre a realidade. O tabu era: não se pode falar sobre o que está acontecendo com palavras objetivas. Não se pode ser objetivo, porque objetivamente é isso. Vocês deram um golpe de Estado, dissolveram as instituições democráticas, tomaram o poder na marra e estão querendo permanecer em cima, impedindo a manifestação de todo mundo. É isso que acontece. Então, se você falava isso, não pode falar que o rei está nu. O rei estava para lá de nu e não se podia falar nada. O pessoal de esquerda faziam músicas e canções, poemas muito melhores. A direita não chegou a ter a representatividade disso. Mas eu nunca acreditei nessa divisão assim, tão drástica. Eu me sinto mais como talvez um artista preocupado com a própria arte, né? com o cinema. Eu acho que a política devia estar a serviço das artes, não o contrário. Eu acho que a arte está na frente. Arte moderna. É o que sempre digo. Coisa de depravado. Lixo. Quem se lembra do grande sucesso comercial de 1968? No entanto, aí está O Bandido da Luz Vermelha, completando 25 anos. Foram estes e mais alguns poucos filmes que contribuíram para a evolução do cinema nacional. O resto é macumba de bilheteria. Nosso cinema, desde que eu saí em 1970, perdeu grande parte de seu interesse e originalidade. Não sei se por coincidência ou não, com dignas e esparsas exceções, nosso cinema vem se mantendo, mas registrando um déficit cultural e um baixo circuito cultural que me faz dizer que estamos vivendo um momento em que a cultura dá um voo rasante.
mas, ao mesmo tempo, eu vou alçando voo. Quem viver, verá. Foi o pessoal do Cinema Novo, eleito pela Embrafilme, que atirou os filmes experimentais na vala da marginalidade. Isso mostra o quanto o Cinema Novo se traiu. Surgiu como um movimento de vanguarda e acabou como o cinema do telefone branco, sustentado pela Embrafilme e pela ditadura. O cinema marginal foi feito fora da Embrafilme, né? Foi fora, senão não seria marginal, né? Seria o cinema da Embrafilme. As autoridades só pedem uma coisa. Pelo amor de Deus, não façam dele um herói, principalmente o rádio e a televisão, que espalham a versão do ladrão bondoso e cavalheiro que roubava dos ricos para dar esmolas aos pobres, às criancinhas pobres. A quem compraria doces, sorvetes e outras guloseimas. Era uma versão mentirosa, porque ele não passava de um ladrão grosso, chato, faroleiro, sobretudo mentiroso, dono de um imenso repertório de palavrões. Então eu acho que a dúvida faz muito melhor as artes, né, o cinema. O cinema se beneficia muito mais da dúvida do que da certeza. A certeza não produz boa arte. Certezas não produzem boa arte. E a gente não tinha certeza de nada, né? Tanto, vou contar uma história fantástica do filme. Ele acabou de sonorizar o filme na Odilfa no Brasil. Foi para casa, a gente jantou, saímos, jantamos e tal. E aí no dia seguinte, eu acordei às 7 horas da manhã e ele não estava mais no apartamento. Eu falei, mas o que houve? Ele acordou cedo, saiu. Aí foi passando às 10h30, 11 horas, chegou o Rogério. Eu falei, o que houve, cara? Caiu da cama? O que você foi fazer? Ele falou, não, eu fui na Odil. Você não tinha terminado ontem tudo? Mas eu fiquei incomodado com uma coisa e fui lá mudar. O que foi, Rogério? Isso não é aquela frase final do narrador. Aquilo ficou muito babaca. Aquilo não, né? Que era, a última frase é um plano da lua, né? E aí o locutor fala em off, sozinho a gente não vale nada. E aí ele ficou pensando nisso, falou, isso é babaca, isso é uma coisa, né? Realismo socialista soviético, sozinho a gente não vale nada, né? Só a coletividade e tal. Aí ele voltou lá, chamou o dublador, que estava sempre lá, porque ele dublava os filmes de televisão, né? E gravou e editou, sozinho a gente não vale nada. E daí? Aí ele ficou contente, ele desarmou tudo, botou um e daí editado, ele ficou tranquilo. E o filme é isso conta muito do filme, entendeu? Essa coisa de não ter certeza, não ter soluções prontas. Isso é um telefone. Alô Brasil, alô América do Sul, alô América do Sol e do Sal e de todos os nossos contingentes necessários. Alô idiotas também, alô topeiras, cineastas frustrados de todo o país, a burrice mais convencional e toda a mediocridade circundante, com as grandes exceções que são populares também. Eu quero dizer para vocês o seguinte, quem não é bom, quem não entendeu até agora não vai entender nunca. Por onde andará o bandido da luz vermelha? Onde andará? Será que ele está assaltando? Será que ele está assaltando a casa de alguma madame afrescalhada que acaba de voltar de Miami? Será que ele finalmente saiu do presídio e depois de alguns meses foi assassinado numa briga de bar? Será que ele está em algum cineclube, numa sala vazia, com meia dúzia de gatos pingados? Ou será que ele está logo ali num site duvidoso, a um clique do seu mouse, esperando a ocasião propícia para avacalhar sua mente, avacalhar seu coração, ouvinte hipócrita, semelhante meu irmão. Se tem vergonha na cara, ei, ajuda a cara, seu canalha.
óleo. Clara, crocodilo fugiu.